como funciona toda essa preparação aí pro show? Isso, aqui agora, tipo, a gente sempre chega um pouco antes, né? A gente faz meio que um check-up, principalmente das roupas, porque são basicamente 2 horas de show. Então, nessas 2 horas, você tem que meio que adaptar, porque o Michael é uma energia não só em cena, como tudo tem que ser também cronometrado no bastidor. Caraca! Sim, porque existe um tempo certo para você trocar de roupa. Se você demorar um pouco de tempo a mais em uma troca na sua entrada, tipo, meu, já perdeu o tempo da entrada da outra música. Quantas vezes vocês trocam durante o show? Olha, cara, que pergunta difícil. Mas eu acho que por volta de umas 16 vezes. Caraca! Eu acho que por aí, 15, 16 vezes. Esse cara aqui é o Michael J. Conexão Cultural começando para vocês. Cara, prazer tê-lo aqui conosco. conosco. É todo meu, cara. Pô, valeu. Sensacional, acompanho o seu trabalho, eu acho fantástico. Você é da região de Sorocaba. Isso, ali, da né? região de Sorocaba, sou de Piedade ali, sou da região de Boa, Sorocaba. Mas também pertinho. fico em Sorocaba, porque toda a banda, toda a equipe é de Sorocaba. Então, às vezes, eu fico mais Sorocaba do que em Piedade. Mas sou dali, fico no meio ali. Boa, então agora você vai dar um talentinho, né? Já tem o show. Isso, agora... O que você pode mostrar pra gente aí? Agora, eu vou primeiro pegar o nosso show, né? Ele tem o intuito da Dangerous Tour. Ou seja, então a gente tenta pegar todos os figurinos parecidos, porque o Michael, cada turnê era um figurino diferente, uma ideia diferente. Então agora, por exemplo, a gente, né, eu vou começar com essa roupa a fazer, mas antes disso tudo eu começo a me maquiar. Bora lá? Bora lá. Bom, enquanto isso, vai contando um pouquinho sobre sua carreira, como tudo começou, se você era fã do Michael Jackson, cara, foi uma coincidência, porque o Michael Jackson marcou a minha geração. A sua também, Junqueira? Opa! Cara, o mais doido disso tudo, o que é? Eu comecei com o Michael numa situação muito diferenciada, assim. Por quê? O meu tio, eu conheci o Michael em 2005, eu tinha 5 anos. E foi numa época muito complicada para o Michael, porque foi na época dos julgamentos, né, dele lá, que ele foi inocentado de 24 acusações. E aí eu não entendi o que estava acontecendo, porque toda hora que a gente assistia, tipo, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, a minha tia tinha um bar, e eu cheguei pra minha tia, minha mãe, eu tinha chego da escola, tava eu, minha mãe, e aí eu cheguei e falei, tia, quem que é Michael Jackson? Aí minha tia, você não conhece? Bem nessa hora o meu tio chegou. E o meu tio, ele era muito da balada, muitos anos 80, então ele meio que tinha discos do Michael, ele tinha tudo assim do Michael, assim, ele era bem fã. Porém, ele, por conta das acusações, ele acreditou. E ele tem meio que um surto assim, falou, meu, não quero saber mais dele. Descartou tudo. Tudo. Jogou tudo fora. Cara, hoje em dia eu olho e falo, meu Deus que desperdício. Do céu, cara. Gente, olha, pra quem é fã do Michael vai entender. Eu vi, gente, eu não sabia de nada. Sabia que era disco de vinil, nada, tinha 5 anos. Eu vi ele jogando disco de vinil, fita cassete. Não entendeu nada. Nada, mas aí eu já tava meio envolvido, assim, não com a arte, mas eu sempre gostei muito de dança. Aí ele falou, porque eu já ouvia música nos 80. Eu já ouvia música nos 80. Aí ele falou, fica com esse disco aí, pra um CD pra você. Era um DVD de Bucareste, de uma turnê do Michael. Aí, nessa turnê, eu parei e falei, vamos ver quem que é esse cara. Quando eu vi ele pulando da catapulta, né? Acho que muita gente, isso é emblemático do Michael Jackson, ele pulando do palco e ali ficar parado durante 2 minutos. Naquele momento ali, eu senti uma vibração tão forte que eu falei... Questão de energia mesmo, né, cara? Cara, eu olhei e falei, mano, pra você ter uma ideia, eu assisti 3 vezes seguidas esse show, nesse mesmo dia. No outro dia, eu já tava tentando fazer igual. Já pegava uma coisa, pegava outra, e eu jurava que tava parecido, mas não tava, né? E aí, eu fiquei tão fissurado, mas tão fissurado, que em 2008,
a escola fez uma homenagem pro Michael. A da cidade fez. No aniversário da cidade, o tema foi Michael Jackson. E eu fui o protagonista ali que eles colocaram como Michael. Então, Aí você mandou bem demais. fui legal ali. A partir daí não parou mais. E a partir daí, não parou mais. Tipo, eu continuei e continuei seguindo. E o mais doido disso tudo é que, assim, eu nunca... Porque é muito difícil você viver dos seus sonhos, é muito difícil você... Ainda mais no rumo da arte, é muito complicado. Não é fácil Não é fácil. Mas mesmo assim, eu achei que fazia parte, eu sentia isso dentro de mim, que isso era pra mim. Isso fazia parte de quem eu era. Tipo, e ali... Quantos anos você tem? 25. 25. E ali eu falei, meu... Começou com quanto, então? Vamos colocar oficialmente dançando, com 6 anos, 7 anos, eu já tava ali fazendo umas coreografias. Mas nessa pegada do Michael Jackson... Isso, com 6, 7 anos. Com 6, 7 anos já tava pegando ali. Puxa vida, isso aqui é fita cassete? Essa é uma história engraçada, cara. Em 2018, eu sempre... Como eu nunca... Como posso explicar? Eu nunca... Inclusive, ó, até a capinha do celular. Do Michael Jackson. Cara, é muito doido, porque assim, eu nunca ia conseguir conhecer o Michael Jackson. Não dava. Você conheceu o Michael Jackson? Não, nunca conheci. Tipo, porque não dava. Era Quando ele morreu? Eu tinha 9 anos. 9 anos, daria tempo. Teria dado tempo. Mas aí o que aconteceu? Eu cheguei, e aí o meu maior sonho de vida, assim, ó, de vida, é o que relaciona o fã com o artista. Na minha cabeça, é o autógrafo. Sempre tive isso na minha cabeça. Raiz, cara. Raiz. Eu falo que eu tenho 25, mas na minha cabeça eu tenho um pouquinho de 80 anos, eu sou um pouquinho mais maduro. E eu falei, mano, um autógrafo do cara é tão rápido. O cara chega e faz isso aqui, ó, e acabou. Mas é um momento de 5 segundos que você vai ter energia daquele cara com você. Pra sempre. Esquece, vai estar com você. E aí, eu conheci um cara que tinha um artigo autografado pelo Michael Jackson no Brasil, quando ele veio em 1996. Era um ex-morador de Santa Marta. Ele morava no Santa Marta, né? Hoje em dia não mora mais. E ele conversando, e eu falei, cara, quanto você tá vendendo? Ele falou um valor exorbitante. Eu falei, meu, não dá. Aí eu falei, putz, cara, fala um outro valor e tal. Aí ele, não, o cara falou, mas você tem quantos anos? Aí eu acho que foi isso por final de 22 para 23, ou foi final de 23 para 24, alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, tenho 22 anos. Aí ele, não, cara, tem que vender isso aqui pra quem é fã. Eu falei, mas eu sou fã. Aí eu mandei... Ele não acreditava que você porque eu era muito novo. E tipo assim, eu falei, meu, eu sou fã. E mandei vídeos meu dançando e mandava. E ele, não, cara, não, eu preciso de pessoa. Não, você não vai vender. Eu fiquei, acredite se quiser, 3 anos tentando convencer ele a me vender. E depois conseguiu? Consegui. Aê! Inclusive está aqui. Esse é um artigo... Quanto você pagou? Você pode falar ou não? Ai, não posso. Eu imagino que deve ter sido um pouco carinho. Não, né? foi um pouco caro. Mas assim, em 1.800 suaves prestações. Não, mas entendeu? cara, isso aí pra você tem um significado super importante. Importantíssimo. E assim, além do autógrafo, né? A gente tem... Eu tive que fazer toda... É igual a moto que o Junqueira tem, né? A moto Não, que o nosso repórter cinematográfico tem. Sei que tem um significado super especial para ele, né? Muito especial, é isso que importa. Então, assim, e aí eu tive que fazer toda uma documentação de autenticidade, porque é uma memorabilia, né? E aí aqui tá toda a documentação dela. Olha só, que legal, aqui tá toda a documentação dela. Aí eu tenho também porque tem que ter um certificado, né? Caraca. De autenticidade. E aí eu tenho E também um outro artigo... O negócio é grande, então, hein? E um outro artigo que eu tenho também é um ingresso original do show dele de Wembley, de 1988. Caraca. Também. Tenho também. Puxa vida, sensacional, hein? E aí, cara, assim eu fui fui tentando levar a vida, fui fazendo outros trabalhos, fazendo outro, porque não... Hoje você vive disso. Hoje eu vivo disso, 100% disso, graças ao Leonardo, né, que
acreditou em mim, Que é seu empresário. Que é meu empresário, me viu maravilha. dançando numa praça, cara. Caraca, isso E aqui, falou- isso aqui, como que vocês escolhem? Você já vai se maquiar já, que o pessoal em casa tá na Isso expectativa. aqui, na verdade, já tem a sequência certa. Ah, tá. Já tem a sequência certa. Então, Então tipo aqui assim, tá na sequência. já tá na sequência certa. Tipo, às vezes, por exemplo, ele é o Rodrigo que cuida de tudo isso, assim, E que aí, me Rodrigo, ajuda beleza? em Firme? tudo. E aí, tipo, eu coloco ele vai colocando em sequência. O Porque Rodrigo é o que aqui? ele meio que faz a minha assessoria, assim, em tudo, Ah, assim, boa, cara. boa. Ele me organiza e me ajuda em Então tudo. é um parceirão aí. Assim. Não, pra caramba, cara. O Rodrigo é um irmão pra mim. Boa. E, inclusive, de outra característica também é cabelo. Eu não uso peruca. E também, esse cabelo pra mim não dá também. Porque o Michael tinha o cabelo muito grande, né? É. Eu uso aplique. Eu vou usando o aplique. Por quê? Caraca! Olha quanta curiosidade aqui, pessoal. Por que eu vou usando aplique? Estamos aqui entrevistando o Michael J., que é um artista brasileiro aí. Obrigado. E manda super bem. A gente, inclusive, tá vendo imagens, né, do show aqui em Campinas. Já tinha vindo a Campinas ou não? Show... Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. E pra mim é uma honra estar aqui em Campinas fazendo esse show. E aí, tipo, eu também tenho que ter esse cuidado até nisso, por exemplo. Porque o Michael, como por exemplo nas fotos aqui que eu posso mostrar, ele tinha, e ainda mais assim na turnê que a gente segue, é muito característico do Michael, alguns cabelos na frente, o jeito que ele amarrava, quem é cover, assim, trabalha com isso, tem até isso que tem que meio que tomar um cuidado. Olha aí. Com um detalhe de... Porque às vezes... Vou dar um exemplo. Um fã, um seguidor, falou pra mim uma coisa que eu jamais que alguém ia perceber. Eu sou meio bem louco assim, questão de marca. Eu uso a mesma marca e o mesmo modelo de sapato que o Michael Jackson usava nos shows. Caraca, agora você tá de meia. Agora eu tô de meia. Mas cadê o sapato? Vamos ter que mostrar aqui no Conexão Cultural. Olha só. É o mesmo modelo e o mesmo sapato que o Michael Jackson usava. Mesmo modelo, mesma coisa. Tipo, mesmo. Ele usava idêntico. Idêntico. Só que assim, é um sapato, não é brasileiro, né? E o mais incrível disso tudo, eu conto, tem gente que não acredita. Eu achei esse sapato num brechó, cara. Nossa. Mas você sabia que era do Michael? Sabia, eu já sabia. E eu encontrei num brechó e meu, nossa, eu quase pulei de alegria. Tipo, falei, meu, um sapato que custa $5.000, encontrei num brechó por menos de R$100. Te juro. Quanto tempo você demora pra fazer a maquiagem? Como tem muito detalhe, muita coisinha minuciosa, ainda mais questão de sombra, né? Que você tem que se atentar a isso. Porque se você fizer uma maquiagem muito pra mais, passa do ponto. Fica caricato. Se fizer muito pra menos, vai faltar na hora. Às vezes você pode estar com o figurino lindo e falta. Você fala, putz. Quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos em volta de 1h30, 2 horas. Uma maquiagem? Uma maquiagem, 1h30, 2 horas. Caraca, e agora você consegue fazer alguma coisinha só pra gente mostrar? Consigo, óbvio. Vamos lá. Eu pego aqui a base, né? Também até nisso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente... É até bom se atentar até a questão das bases, né? Do que você vai usar, para não ficar estranho, porque tem que ser característico dele, né? Aí aqui... Eu deixo isso aqui um pouco assim, e eu uso como se fosse uma sombra branca para clarear aonde eu quero que dê... as pessoas vejam, né? Para expandir. Então, eu uso um pouco de branco aqui. Aqui. A última coisa que eu faço é o nariz.
Porque o nariz tem que ser muito bem característico. Entendi. Tem todo um cuidado, né? Tem. Eu sei que tá parecendo que eu tô parecendo um palhaço, mas calma, gente, não tá começando. Tem gente tá falando, nossa... Cadê a minha... Michael Jackson, que consolidou aí a imagem como um dos maiores artistas, né, da cultura pop mundial de todos os tempos, cara. né? Eu sou muito suspeito pra falar desse cara, porque assim, eu tenho que falar isso. Ele é um cara que mudou minha vida, em todos os sentidos. Ele é um cara que me fez acreditar que você viver do seu sonho é possível. Ele fez ele é, pra quem não sabe, né, o Michael, ele não acreditava muito que ele poderia... Ele dizia que, depois que eu morrer, daqui 2 anos ninguém vai lembrar mais quem sou eu. Ele acreditava muito nisso. Mas o que ele não sabia é que ele mudou a vida de milhares de pessoas. Ele mudou a vida... Ele, até hoje, nesse exato momento que está acontecendo essa entrevista, ele é o artista que mais doou dinheiro para caridade, ganhando Guinness Book com isso. Tipo, então, ele não era só um grande artista, ele era uma grande pessoa. E eu tive algumas pessoas que tiveram contato com ele, né? Inclusive, eu fui no Santa Marta, onde ele gravou o clipe de They Don't Care About Us. E, cara, o que as pessoas contam é de um cara humanitário. As pessoas contam de um cara humanitário, de um cara que queria ver de perto como era essa questão da população, essa questão da periferia, como era viver. E sim, cada vez que eu encontro alguém tem uma história diferente. Você fala com um carinho impressionante, né? Não, com uma cara, admiração, um respeito. Eu tenho um respeito por esse cara que é impressionante. Que é eu tô dando uma olhadinha doido. Aqui, a montagem dos seus shows reúne bailarinos, efeitos especiais. Exatamente. Também uma estética aí inspirada nas performances, né? Uhum. Que transformaram Michael Jackson em referência absoluta da música e do entretenimento. Né? Exatamente isso. A gente tenta sempre fazer, porque que nem eu sempre falo isso nos shows também. Ninguém vem no show, seja de qualquer cover, né? Eu vou colocar meio que universal aí. Ninguém vem no show tampando o olho e falando, eu vou acreditar que é ele que tá lá. Não é essa a ideia. Ainda mais porque é um acúmulo de fãs que tá ali. Então sempre costumo dizer nos shows que é uma celebração de um cara. Eu tô ali performando ele, tem um balé, tem a banda, mas assim... Vamos todo mundo viver essa energia junto, sabe? De tipo assim, a gente é tudo fã, cara. Vamos viver o que esse cara aí deixou pra gente e, sinceramente, vai ser eterno, na minha opinião. E ele, inclusive, ele faz com que aí inúmeras gerações, né? Cara, acompanhem... Eu tenho certeza que aqui em Campinas vai ter isso. Que é o quê? Muitas crianças, cara. Tipo, muitas crianças. Qual que é a mensagem que você deixa aí para as crianças que são fãs do Michael Jackson e são fãs do seu trabalho, né? Porque hoje, certamente, você tem muitos fãs também, né? Uhum. E, certamente, tem muita gente, muitas crianças que querem aí seguir os seus passos também, né? Eu sempre falo assim, cara... Acredite no seu sonho. Por mais que eu já tive momentos em que eu quis desistir de tudo, e eu sempre digo assim, acredite no seu sonho, por mais longe que pareça estar. Eu nunca imaginei que hoje eu poderia estar viajando o Brasil, fazendo uma turnê com esse show, com uma equipe incrível, e tantas pessoas, e conhecer tantas pessoas. Jamais imaginar, nunca imaginar. E eu tô vendo sua história aqui, com 16 anos você foi escolhido entre os mais de 20 covers para participar de uma matéria, de uma grande emissora aqui, Exatamente, né? Isso. Do Brasil, não é? Da Fátima Bernardes. Exatamente. Também, não é? Você treinou bastante aí para chegar, nunca foi fácil, você tá falando aqui. Cara, passou por momentos que ficou desanimado, né? Demais, cara, demais. Eu tive problemas
por exemplo... Ouviu muitos nãos. Tô dando uma olhadinha eu vou ser bem sincero que eu ouvi mais nãos do que sim, muitas vezes. Porque a primeira vez que eu recebi uma proposta do tipo, quanto você cobra pra dançar no aniversário? Aí eu falei, mas aí eu parei assim, falei, como assim cobrar? Dinheiro? Ela, sabe que é isso? Aí eu, mas você fala como? Eu falei pra ela, mas como que é? Aí ela, quanto, tipo, de dinheiro, quanto é seu cachê? Aí eu falei, Aí eu falei, putz, eu vou falar R$50? Se eu falar 50, cara, eu tô feito. Se eu fizer... Aí eu comecei, se eu fizer 3 shows, tá. Eu falei, R$50. Ela, nossa, poxa vida, mas onde você mora? Eu falei onde eu morava. E aí, ela foi uma fofa comigo. Pagou o meu cachê que eu falei. E depois dali, eu comecei... Mas é muito difícil na primeira vez que você chega alguém falar... Tipo, como que é? Isso, tipo, muito difícil. Eu não sei isso. E aí você vai aprendendo aos poucos essa questão de... Poxa, como assim? Dá pra ganhar dinheiro com isso? Mas aí até eu achei um pouquinho... Houve uma época que eu achei um pouquinho meio estranho... Ganhar dinheiro, tal, fazendo isso dá pra ser profissão, porque você acredita, essa é a realidade. Porque o que eu estou vivendo aqui, vou te dar um exemplo, pra mim é um sonho, agora, tá acontecendo agora. Semana passada, eu tive um evento em Porto Alegre, e no sábado eu tive um evento, no domingo eu tive em Porto Alegre, e no sábado eu tive em São Paulo. Começou o evento 1 da manhã, eu fiz 1 da manhã, acabou por volta de 3, 4 horas. 6 horas eu tava pegando o voo pra ir pra Porto Alegre. É cansativo? Tem horas que você fica tipo, poxa vida, cara, cansado. Mas você tem que lembrar que tem muitas pessoas como crianças, como adolescentes, que querem viver isso. Lógico. Então você tem que fazer por onde? Falar, não, muita gente aí aguardando ansiosamente. Demais, cara, por isso. Show. Por isso. Então, eu sempre deixo isso bem... na minha cabeça pra eu nunca reclamar. Eu acho que eu não posso reclamar. Isso é bom. Não posso, tipo... Isso faz... Porque também a gente não pode colocar que isso é comum, porque não é. Infelizmente, artistas brasileiros, tem tanta gente com tanto talento aí, e que às vezes não é vista. Eu fui visto, né, graças a Deus, pelo Léo numa praça, dançando. Tava no lugar certo e na hora certa. E claro, acabou. Isso. Com muito talento. Pessoal, bora curtir então mais um pouquinho desse showzão rolando aqui em Campinas. Conexão Cultural. Conexão Cultural de volta no segundo bloco. A gente continua falando sobre covers, né? No primeiro bloco vocês acompanharam aí o sósia do Michael Jackson. E agora a gente vai falar
Pois é, pessoal, de uma das bandas mais conhecidas do planeta, o AC/DC, porque tô com uma galerinha aqui que é fã da banda e também manda super bem, toca bastante. Primeiro a gente vai falar com o Fabiano, que é vocalista. Antes de mais nada, tudo bem? Muito obrigado por nos receber aqui no Conexão Cultural. Eu que agradeço pelo convite, falar um pouquinho do AC/DC. Bom, como que começou o interesse de vocês? Eu estava, inclusive, comentando, né, que eu ouvi muito AC/DC, eu ouvi várias bandas, na verdade, mas o AC/DC eu confesso que era a minha preferida, né? AC/DC, Iron Maiden e tal, também gostava de Metallica, mas o AC/DC, para mim, marcou muito. Até hoje eu escuto, claro, mas, nossa, teve uma época que eu era apaixonado. E você, como começou o seu interesse pela banda? AC/DC eu gosto, desde meus 12 anos de idade, que eu já comecei a curtir rock, né? E AC/DC, a primeira música que eu ouvi, eu tinha essa idade. Eu nem sabia que era AC/DC, porque eu via no rádio, né? E eu curtia outras coisas. Aí depois eu fui descobrir que aquela banda era AC/DC. E de lá pra cá, aí comecei a comprar disco e beleza. E foi isso aí desde 82, isso daí. E aí até chegar um momento, isso aí foi em 2003, né, que fala do início, né, da banda. Eu tinha um estúdio de gravação e ensaio e gravação, né, aqui em Campinas. E eu tinha uma banda na época, uma outra banda que tocava variado, né, rock variado. E eu conheci o Ricardo, né, que é o guitarrista solo, o Ricardo Piuí. Aí ele ia lá de vez em quando, a gente batendo um papo, eu tava ouvindo uma fitinha lá de uma gravação de um ensaio que eu tinha feito da minha banda, e no repertório tinha AC/DC, né? Aí eu tinha uma música lá na fita, ele ouviu e falou, pô, tenho vontade de fazer um AC/DC cover desde moleque. E acho que sua voz dá pra fazer, o que você acha? Eu falei, não sei, cara, vamos tentar, eu gosto também. E aí que foi, começou assim, aí a gente convidou os demais, né, integrantes, a gente marcou um ensaio para ver como que ia sair, e estamos aí até hoje. Deu certo. Né? Bom, e vocês são em quantos? 5, né? São em 5, exatamente como a banda ensaia bastante, como é que é? Então, hoje a gente não ensaia mais, né? É mesmo, vai tudo na base do improviso e do entrosamento. Que são 22 anos de banda, né? Então, assim, no começo... 22 anos não é pouca coisa, não. No começo a gente ensaiou bastante, né? Hoje não precisa mais? A gente ensaia quando precisa pegar alguma música nova, né? Alguma música que não está no nosso repertório. Apesar do nosso repertório, né, a gente tem mais de 100 músicas que a gente já tocou, né, do AC/DC. E em cada apresentação, geralmente, é no máximo 26, 27 músicas que a gente faz, né? Em 2 horas de apresentação. Então, e tem músicas que não dá para você tirar do repertório, né? Ela tem que, toda a apresentação... Qual, por exemplo? Qual que é a mais pedida? A mais pedida, eu vou falar mais pedida, vou falar algumas que são bem, né, que o pessoal curte bastante. Back in Black, Highway to Hell, Thunderstruck, qual mais? Whole Lotta Rose, TNT. São as mais famosas dele. Essas aí não podem faltar, né? Não pode. Então, assim, a gente ensaia quando precisa pegar alguma música que a gente acha legal tocar, mas não tem... A gente ensaiou, acho que quando saiu o último disco de estúdio deles, né? Acho que foi 2019 ou 2020. E a gente pegou 2 músicas lá do disco, mas hoje também a gente não tem ensaiado. E como foi, principalmente assim, se a gente for analisar o início da banda de vocês e tudo mais, obviamente que é inspirada, né, no AC/DC, vocês procuraram como que funciona? Se inspirar neles de verdade, você viu o vocalista bastante, o jeito que ele cantava, enfim, como que é isso para o pessoal que está em casa, que certamente está curioso, como funciona uma banda cover, né? Como que funciona? Você chegou a avaliar? Claro, você, como fã, obviamente, já assistia, né? Já via os shows e tudo mais, mas como que é isso? A gente procurou, mais no começo da banda, a gente procurou, assim, tanto a sonoridade, né, ser bem próxima, né,
do original, né? Lógico, para ser uma banda cover, você tem que estar bem próximo, principalmente do som. Lógico, tem a questão do figurino, do visual. No começo a gente até fazia mais, assim, parecido. Estou falando no meu caso, principalmente. A minha aparência no começo da banda era mais parecida. Depois foi passando tempo, meu cabelo foi crescendo, eu fiquei com o cabelo vários anos, cabelo bem, né, comprido. E depois deixei barba, aí ficou uma época que eu era cabeludo e barbudo, que não é a característica do vocalista, né? Recentemente que eu cortei o cabelo, mas a barba ainda ficou. Então, assim, no começo a gente se preocupou mais, da minha parte. Agora o Ricardo, que faz o Angus Young, ele ainda mantém lá o terninho, né? Ele continua ainda mais incorporado. Boa, Fabiano Drudi. E você sempre procurou se preocupar com a voz? A gente estava conversando, perguntei se você fez fono, aquecimento vocal, como que é isso? O aquecimento a gente tem que fazer, né? Tem que usar uma técnica para cantar, porque no AC/DC ele teve na carreira toda os principais dois vocalistas, né? O Bon Scott e o Brian Johnson, né? Que até hoje. E a gente procura fazer as duas fases distintas, né? Não, porque tem muita banda que pega uma fase Brian Johnson e o repertório todo com o Brian Johnson. A gente faz com as duas fases, né? Então os dois vocais, que são vocais diferentes, né? Então eu procuro fazer os dois, né? E teve uma época que eu precisei, né? Porque eu tenho que usar uma técnica. Essa técnica eu fui desenvolvendo com o passar do tempo, e no começo eu cantava não totalmente errado, mas eu não cantava também totalmente certo. E foi no passar do tempo, em 2011, que eu cheguei a fazer um tratamento com uma fono, que eu cheguei a ter um problema, né, nas pregas vocais, nada grave, que eu resolvi em 3 meses de fono, eu consegui resolver, sem parar com as apresentações, que foi justamente só, numa você continuou fazendo as apresentações? Continuei. E deu tudo certo, e de lá para cá, 2011 para cá, eu não tive mais problema nenhum com a voz, né? Então, assim, esse tratamento que eu fiz, ele foi muito bom, mesmo porque foi ali que eu aprendi a usar a voz de verdade, né? E tem toda uma técnica, né? Porque não é a minha voz natural, né? Então eu tenho que usar uma técnica para tirar a essência ali, né, da voz dos dois vocalistas, né? Boa. E como que funciona? Vocês se apresentam onde? Campinas, região, Brasil todo? A gente faz o Brasil todo. Tá? Inclusive, assim, fora do país, a gente já tocou no Paraguai, né? A gente fez algumas vezes no Paraguai, mas a gente faz o país todo, né? A região aqui. Isso aí hoje a gente tem feito um pouco menos de apresentações, também porque até vai passando, e também já tá, não é mais moleque, né? E vocês têm o objetivo de conhecer os caras ou não? Não, o objetivo não é assim, pelo menos da minha parte, nunca foi aquela
vislumbre de conhecer. Lógico, se tiver oportunidade um dia, né? Que eles vieram para o Brasil já algumas vezes, né? Eles vieram 3 vezes, né? 3 não, foi 85, né? Depois em 90 aí o Piuí que vai falar do Ball Breaker. 96. Depois foi em 2009 e agora, né? E agora recentemente, né? Você foi 4 ou não? Vezes. Esse último eu não fui, não. Fui no penúltimo, eu fui. Bom, e quais as dicas que você deixa aí pra galera que quer entrar nessa pegada de banda, de rock, que tá assistindo a gente, assistindo ao Conexão Cultural, falando, puxa vida, olha só, o Fabiano falando, que vontade de seguir também essa área. Primeiro a pessoa tem que, se ela quiser fazer específico, né, um cover específico, ela tem que gostar da banda, né? Assim, não só gostar... É o mínimo, né? Não só gostar, eu gosto de várias bandas, né? Quais? Gostar muito, eu gosto do AC/DC, eu gosto do citou Iron Maiden, gosto do Rush bastante, gosto de uma banda dos anos 70 que no Brasil não é tão conhecida, é conhecida, mas não é muito menosprezada, é Uriah Heep. Então tem várias. Se for citar aqui, tem muitas bandas que eu gosto. Então vamos lá. Eu gosto bastante. A primeira coisa é gostar. E aí? Primeiro é gostar, porque você gosta, você vai ouvir com mais cuidado, você vai procurar pegar as nuances, os detalhes, né? E outra é se dedicar, né? Porque sem dedicação, o que você vai fazer sem dedicação? Não tem como. Eu vou falar agora diretamente para vocalistas, né? O pessoal fala, rock and roll, sexo, drogas e rock and roll, isso aí ficou lá pro passado, né? Porque já era, né? Drogas, bebidas, álcool. Eu, por exemplo, eu bebo socialmente, mas muito pouco, só em casa. Já bebi lá no passado. Para quem quer cuidar da voz, tanto álcool quanto fumo não combina. Não combina, né? Então, se a pessoa quiser mesmo manter aquela regularidade nas apresentações, para não ter um dia legal, outro dia mais ou menos, outro dia ruim. Eu acho que um ponto forte da nossa banda é assim, que a gente tem uma regularidade. A galera se cuida. Cada um do seu jeito, mas isso é bom. O pessoal mantém, né? Ter uma regularidade, né? Pelo menos. Bom, muito obrigado, Fabiano, por conversar conosco. Durante a entrevista a gente viu vários trechos de vocês atuando. É muito legal, muito bacana. E bora conversar então com o Ricardo Piuí. Isso. Que é guitarrista. Isso, ele faz a guitarra solo. O homem não é fraco não. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.
Bora lá, como eu disse, agora com o Ricardo Piuí, que é guitarrista. A gente estava batendo um papo com o Fabiano. Continuamos, portanto, aqui, nós continuamos falando sobre a banda de AC/DC Cover, que é um sucesso também, não só aqui em Campinas, como em todo o Brasil. E como eu disse, estamos aqui com o Ricardo. Tudo bem? Beleza? Muito obrigado por nos receber aqui no Conexão Cultural. Obrigado também, André. Prazer Como que começou aí seu interesse, cara, pelo AC/DC? Desde moleque? Começou mais velho? Como é que é isso aí? Não, desde moleque. Lá para uns 11 anos, eu acho. Eu sou bem aquele na época do Rock in Rio 1, né? 85 ali. Quantos anos você tem? Eu sou de 73. 73. 53 já. E aí eu sou mais influenciado pelos amigos que tinham os irmãos mais velhos ali, que já ouviam, né? Um rock aí dos internacionais da vida aí. E aí um deles colocou o AC/DC para ouvir lá, eu falei, caramba, o que é isso, né? Primeira vez já fala, meu Deus, que som de guitarra é esse? E eu já, do lado do meu pai, da família do meu pai, eu tinha uma tia pianista, que dava aula, meu pai gostava de cantar, e aí eu me interessei por aprender a tocar também, gostava de música. E no carro ouvia muito fita, cassete, tape, né? Então eu escutei a música e eu já escutava a música como quem gostava de música, né? Por isso que eu contei essa história, né? Por isso que eu contei a história já. Apreciando e já falando, meu, deve ser muito legal, né? Ter uma banda e tocar guitarra e na verdade eu queria bateria primeiro, né? Quando era mais novinho, né? Como toda criança. E como que foi pra acho, guitarra? Né? Galera da escola, os amigos. Cada um já tinha uma bateria lá do pai, não sei o que. Não, eu vou ser o baterista. Sobrou pensar no violão, na guitarra, né? Mas eu comecei com violão mesmo. Fiz aula de violão. Que é o que eu aconselho pra galera que quer começar hoje em dia a tocar. Começa já pelo... É uma base melhor, violão, então. É uma base mais tranquila. Bem principalmente mais que é pra... acessível, né? O violão quem quer passar pra guitarra, né? depois vai pra guitarra. Olha mas, só. claro que nada que impede legal de isso começar aí. na guitarra, Que legal, né? nunca tinha ouvido isso não, aí, nada cara. impede. Não, né? claro, mas assim... é um processo que se começar do zero, compra um violãozinho, pega um emprestado é mais fácil o violão? dos parentes, bem mais fácil. É mais tranquilinho. Não, mais tranquilo então. para você pegar ele ali no canto ali e já começar a praticar, né? Guitarra você tem que ligar um amplificador, já é mais, incomoda mais, né? Quem tá ali no mesmo ambiente, ali na mesma casa, ali, né? E o violão é muito mais tranquilo nesse sentido também, né? Corda de nylon, inclusive, era o meu. Que era emprestado do meu tio. Boa. Agora, eu queria... Toledo Musical Center. Estudei lá, cara. Queria perguntar para você o seguinte, porque quem trabalha com isso, cover e tudo mais, cara, é uma baita responsabilidade, né? Porque você tá lá representando uma banda, uma paixão, né, velho? Alguém que também, cada um, né, no seu papel. Tá lá, o cara que tá lá assistindo vocês é o cara que gosta da banda. Exatamente. Né? Que gosta de rock, que gosta de AC/DC. Exatamente. Então, e vai fazer a comparação com o original, né? Pois é, isso que eu tô falando. O guitarrista com o guitarrista. Isso, né, exatamente. etc. Então, aumenta a responsabilidade? Aumenta, com certeza. Só que tem muita banda por aí que você vê que a pessoa não está muito preocupada, não, né? Não está percebendo que deveria estudar mais, né? Para poder fazer também. Para representar uma marca tão forte. Infelizmente, né? esse meio tem muita gente que é muito robista, né? Então, eu faço música mesmo, desde que eu comecei, eu nunca parei e me formei em administração de empresas, por meio que uma obrigação de fazer uma faculdade diferente, né? Cheguei a prestar música no Unicamp e não passei nem na primeira fase, na bendita redação, lá no passado. Isso eu sou bom, hein? Redação. E eu também estudei em colégio bom, tudo, e era até razoável na redação, mas o nervosismo na hora de fazer lá 2 vezes vestibular para música, não passava nem na primeira fase, então não cheguei nem na parte de música lá, né? Mas assim, eu fui fazer administração, tudo, mas eu nunca parei com tocar, né?
praticar. Eu nunca fui de estudar muito. Por isso que eu não sou tudo aquilo também. Mas no rock, assim, a gente acabou tendo um pouco de ali, a pegada que precisa Tem ter, o talento né? e tudo mais. Um pouquinho a noção para aquilo ali funcionar mais ou menos, pelo menos, né? Mas tem que gostar, cara. Tem que Quanto fazer, tempo de caminhada já? como tudo na vida, né? Você? Eu tô, acho que 41 anos, mais ou menos. 40, Fala um pouquinho mais sobre a história da banda de vocês. Como começou? 41 que eu comecei, tá? Sim, sim. Como começou, assim? A gente tava gravando, acho que a banda dele, do Fabiano. Como começou a formação, né? Como que decidimos fazer, né? Aí o Fabiano usava boininha e tinha um cabelo encaracoladinho. Eu falei, você parece o Brian Johnson e é vocalista. Não precisa de mais nada, né? Vamos fazer um... Ele lembra mais do que eu. Vamos fazer um AC/DC cover, alguma coisa assim, né? Partiu meio que dos dois, eu acho, até, né? É bom não entrar no ponto do quem deu o nome, tá? Da banda. Mas assim, foi porque tava surgindo bandas covers naquela época, né? Aí acho que eu já tinha um U2 cover, parece que já existia, né, e tal. Aí eu falei, pô, dá pra fazer esse esquema de banda cover específica, né? Olha, se me perguntar, eu não sei nem como que exatamente eu tive essa ideia do nada, parece, porque não é uma coisa que eu estava pensando há muito tempo atrás, um dia eu vou fazer um AC/DC cover. Eu acho que eu gostaria de tocar numa banda várias músicas do AC/DC. Eu queria que eu tivesse a oportunidade de tocar no mínimo uma meia dúzia de músicas numa banda. Você falou daí de como surgiu o nome da banda, e dá para contar a história? Ou... Como pronuncia? Rising Power. Rising Power. É a primeira música do disco Flick of the Switch, né? Um disco que eu cheguei a ganhar de presente de aniversário do meu primo. E, putz, eu não parava de escutar o comecinho da música, né? Achava demais essa música e o disco inteiro pra mim é excelente. Eu gosto pra caramba do disco. Tem gente que não entende muito esse disco aí, não sei. Mas eu acho que daí eu falei o nome da banda? Foi eu que falei isso, Fabiano? Vamos dar o nome de Rising Power? Rising Power. Foi por causa da música, que eu gostava muito, acho que devo ter pensado nisso e nessa música. Mas assim, o interessante é esse negócio de como que a gente realmente decidiu fazer, né, a banda, né? E como eu decidi fazer o Angus Young, né? Eu deveria ter escolhido fazer o Malcolm Young, que é mais legal e mais tranquilo. Mais legal não, mais tranquilo e um pouco mais tranquilo e bom pra caramba também, né? De fazer o papel. E a banda surgiu em 2004, né? Fazer as bases. Sim, 2004. 2004. Abril de 2004 a gente começou, né? Então agora completou 22 anos. 22 anos. 22 anos, puxa A gente começou a ensaiar no final do ano de 2003, por ali. E aí a gente foi estrear lá para abril de E tem ideia 2004. Quantos shows vocês já fizeram? Tem lá no... Vocês têm esse número? Mais ou menos, né? Quantos que tinham dado? Eu não lembro. Mais ou menos. Não é muito, não, viu? Nossas datas. Uns 1.200. 1.200 mais ou menos a Rising Power. Foi quase 1.270 e pouco. Puxa vida, é bastante, né? É bastante, em número é bastante, mas em 22 anos a gente, sei lá, tem banda que pode ter alcançado um número bem maior, assim, mas
Graças a Deus, ó, a gente deve ter feito um negócio bem feito, sim, modéstia à parte. Porque, Não, sem dúvida. porque eu digo para os amigos, para as pessoas... Eu já vi o trabalho é a minha de banda vocês. que deu certo. É. E o que você espera aí da Rising Power no futuro próximo? Olha, a gente sempre acha que vai durar mais 1 ou 2 anos só. Só Deus sabe, tá? Não é nem tanto por causa da idade, mas sei lá, às vezes alguns estressinhos que acontecem. Mas é normal, não deve ser fácil. Às vezes eu já tive várias crises de existenciais com isso. Então, quer dizer, vocês já pensaram até em parar com a banda em algum momento? Não, eu pensei em parar eu de fazer só o AC/DC, assim, porque eu achava que eu não estava fazendo legal, entendeu? Que eu devia estar me satisfazendo mais, assim, com o meu desempenho e tal, mas músico sabe o que é altos e baixos, né? Tem dia que você... Tem época que a gente não tá com a cabeça, sei lá, muito boa, e aí não toca muito bem também, então, né? Eu acho que isso em todas as profissões, serve né? para qualquer profissão, exatamente. Quando não tá com a cabeça legal, Mas eu acho que... É complicado. Eu acho que vai durar bem mais ainda, viu? Porque vida longa aí, também cara. a gente, ninguém aqui é filhinho de papai nem nada, então a gente também... Precisa do Cascaio. Ajuda também o quanto a gente Mas ganha, é uma segunda renda para vocês? É uma segunda renda. Todo mundo? Para uns 2 lá, ainda é meio que uma primeira, assim. Mas para o baterista, ele está fazendo mais só essa banda e tocando só mais a música. Eu estou aqui na escola Drumfield de música. Entrei na sociedade aqui com o Alexandre Cunha, um exímio baterista aqui da cidade conhecido e do Brasil. E aí eu tô aqui... Você dá aula aqui? Eu dou aula e tô na administração aqui também. Dá aula de guitarra? Guitarra e violão. Legal. Mas só quando não tem como passar para os professores, porque, como eu disse, eu tô mais aqui na sociedade, mas na administração da coisa aqui também. Reerguendo aqui a escola. Qual o Instagram de vocês? É Drumfield Music Center. Mas e da banda? Tava falando da escola. Não, mas tudo bem. Fala da escola também, não tem problema. Rising Power ACDC, né? Como é que é? Rising Power ACDC. Tá, e o da escola? Drumfield Music Center. Boa. Drumfield com F-E-E-L. É isso aí. Valeu, né? Muito obrigado. O site é acdccover.com. Qual que é o site aí? O site é acdccover.com. Boa. Só .com. Aê. Valeu, obrigado aí. Vida longa para vocês. Foi um prazer conhecer o trabalho de vocês. E bora curtir mais um pouquinho do som deles, galerinha, encerrando mais uma vez aqui o Conexão Cultural. Tchau. Vamos curtir mais um pouco.